começa a etapa mais memorável da nossa peregrinação, a chegada a Santiago. Ainda temos cerca de 5 horas até a Praça do Obradoiro, por isso hoje acordamos cedo para poder assistir à missa das 12 horas, a missa do peregrino na Catedral. Ainda teremos algumas subidas, como a saída de Amenal, e claro, a subida ao Monte do Gozo. Depois, desceremos para entrar no centro urbano de Compostela e finalmente subiremos até à Catedral. Mas não se preocupem, porque a vontade de chegar vai dar-nos asas. Vamos lá! Iniciamos a última etapa a partir da Câmara Municipal para retomar o caminho de Santiago. Dirigimos os nossos passos primeiro pela estrada e depois pelo caminho até aos últimos locais do Concelho de Opino. Chegamos a San Antón e Amenal através de trilhos florestais por um bosque misto de carvalhos e eucaliptos, passando por entre parcelas. Em Amenal, passamos por baixo da Estrada Nacional e iniciamos a primeira das subidas do dia. Começa com uma forte inclinação até cima da vila, mas o resto é uma subida confortável, onde vamos superar um desnível de 115 metros. No final da subida, somos recebidos pelo aeroporto de Lavacola. Dele partem muitos peregrinos que regressam às suas casas, mas nós ainda temos de chegar a Santiago. A poucos metros, encontramos o marco que anuncia o início do município de Santiago de Compostela, onde vemos esculpidos os atributos do peregrino: um cajado, uma concha e uma cabaça. Avançamos contornando o aeroporto e chegamos a Sampaio, disposta em torno da Capela de Santa Lúcia. A próxima paragem é Lavacola, onde se ergue a igreja classicista de Sampaio, construída em 1840. E a poucos metros vemos o riacho de Lavacola. Como reflete o guia medieval do Codex Calistinus, os peregrinos tinham o costume de se lavar neste local para chegar bem asseados à catedral. Foi um ritual que se manteve até ao final do século XVII. A partir deste ponto, iniciamos a segunda subida do dia. O primeiro trecho, mais acentuado, leva-nos por uma estrada local até Vila Maior. A estrada, com uma berma de terra, continua sob árvores até São Marcos, passando pela Rádio Televisão Galega e pelos estúdios da Rádio Televisão Espanhola na Galiza. Chegamos à Capela de São Marcos, local de alegria e último descanso. Antigamente, os peregrinos percorriam este último troço a correr e o primeiro que avistava as torres da catedral era coroado como o rei da peregrinação. Já se encontra no próprio Monte do Gozo, de onde avistamos Santiago. Desviamo-nos algumas centenas de metros para a esquerda, onde se encontra o monumento dos dois peregrinos em bronze, obra do escultor José Maria Acunha. A partir deste local, observamos Compostela, o nosso destino. Fazer uma pausa aqui é um privilégio antes de percorrer o último troço urbano. À nossa frente restam os últimos 5 quilômetros. Em seguida vemos um mural com as letras de Santiago de Compostela, que é habitualmente fotografado pelos peregrinos. O caminho atravessa durante 1 quilômetro a Avenida de São Lázaro e continua pelas ruas do Valinho, das Fontinhas e dos Concheiros, cujo nome vem do facto de ser o local onde se vendiam as conchas aos peregrinos. A Rua São Pedro aproxima-nos da Porta do Caminho, uma das 7 entradas que existiam no recinto amuralhado. Seguindo a senhorial Rua Casas Reais, a Galia de Arriba, chegamos à animada Praça de Cervantes, descendo pela Rua de Azabacheria, onde antigamente se instalavam as bancas de azabache. Finalmente, chegamos à Praça da Imaculada, entre a fachada norte da catedral e, à nossa direita, o monumental mosteiro de São Martim Pinario. Sob o arco do Palácio do Arcebispo Gelmires, descemos os últimos degraus ao som da habitual gaita. E finalmente chegamos à grande Praça do Obradoiro, sob a icônica fachada barroca da Catedral de Santiago de Compostela. Chegamos à famosa Praça do Obradoiro, lugar de alegria, lugar de abraços, de ficar contemplando a famosa fachada. Só nos resta ir ao escritório do peregrino e, claro, entrar na catedral, assistir à missa do peregrino e cumprir os rituais da peregrinação. A catedral oferece um amplo horário de funcionamento. Quanto mais cedo chegar, menos gente haverá, mas lembre-se de que não é permitido entrar com mochila.
Aqui chegamos ao duplo final da nossa peregrinação. Primeiro descemos à cripta diante do túmulo do apóstolo sob o altar-mor. Agradecemos ao apóstolo por tudo o que recebemos ao longo do nosso caminho. Também lhe pedimos que interceda por nós e por aqueles que temos presentes. Finalmente, subimos ao camarim do apóstolo, como milhões de peregrinos fizeram antes de si. Abraçamos a escultura e lembramo-nos neste momento de todos aqueles que nos pediram para dar um abraço a Santiago. É o fim da nossa peregrinação. É hora de voltar para casa e retomar o nosso dia a dia, mas aplicando os ensinamentos aprendidos no caminho de Santiago. Buen camino.